Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade ímpar de estar aqui dando meu boa noite a todos vocês, a quem porventura estiver entrando e puder me ajudar, fazendo as suas perguntas sobre médiuns, mediunidade dentro de um terreiro, tendas, casas, agrupamentos e templos de Umbanda, né? Hoje é bem específico, que a gente tem vários irmãos de fé umbandistas, ou espiritistas, ou espiritualistas, né, que têm as suas curiosidades, levando e tendo sempre, né, em vista que o Edson dá e faz colocações dentro do que ele vive e baseado no meu ponto de vista, que não é a verdade absoluta, tá? Apenas eu vou dar colocações mediante o que eu entendo como coerente, como lógico. Agora eu não posso dizer que seja o certo e o correto para todos. Cada um, né, leva a sua cruz, segue teu destino. Valeu? Eu não vou me alongar muito, que eu estou afim hoje de fazer perguntas e respostas de uma forma dinâmica e, como sempre, extremamente sincero. Muitas das vezes as pessoas falam, poxa, Edson, você me queimou, mas mais me queimar que eu me queimo comigo mesmo. Então eu não preciso falar mal de ninguém, não. Quando eu tiver que dar algum exemplo, eu dou um exemplo vivencial que eu vivi, tranquilo. Estou aqui para agradar nem desagradar ninguém. A gente só está tentando somar. Graças a Deus. E repito, não como o ser que transmite a verdade absoluta. Não, estou aqui apenas tecendo alguns comentários. Valeu, boa noite a todos, tá? Vou dar também bom dia, boa tarde, que depois eu vou postar no YouTube. E já está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta envolvendo mediunidade ou médios de terreiro, né? Ou de umbanda em si. Tem um amigo, parece até um clichê, que sempre eu começo com ele, mas é ele que faz as perguntas primeiro, fazer o quê? O amigo Rafael Miranda, lá do Rio de Janeiro. Salve, Rafa, muito obrigado por ajudar a gente, viu? Ele fala assim, poderia falar sobre os atributos e características do médium de cura em um terreiro de Umbanda? Olha, meu amigo, se a gente entender que a mediunidade ela não está presa aos consensos do que é certo e errado mediante a intelectualidade inteligente e a sensibilidade de afeto humano, então ela não está presa no cérebro nem no coração. A gente conhece médiuns e sabe de história de médiuns, que não é segredo para nenhum que dá na televisão, que cura as pessoas pela lei do magnetismo. O magnetismo, que é um dos instrumentos que Deus ou que o universo utiliza, que permeia o nosso corpo, que emana do nosso corpo, ele não está preso nas nossas ações, se é boas ou ruins, se o médium tem caráter ou não. Isso é inerente, independente do caráter do médium ou do ser mediúnico, ele vai ter magnetismo curador, uns mais, outros menos. Como a pergunta do Rafa se refere especificamente ao médium de terreiro, equivale à mesma coisa, médium é médium. Uma coisa muito interessante, as pessoas fazem muita diferença de médium de terreiro para médium mediante filosofia espírita. A única diferença que eu vejo do médium do terreiro para o médium espírita, né, que não é preconceito meu, tá? Eu estou levantando este véu que eu entendo assim, é uma só. O médium espírita, numa casa bem estruturada, bem formada, mediante aos estudos dentro da filosofia espiritista ou espiritualista, trazida ao véu do esclarecimento, levantando, né, de Allan Kardec, e pelos espíritos, mediante a essa doutrina e a essa filosofia espiritual, eles são espíritos que trazem um esclarecimento da lucidez, da lógica, do bom senso. Em espírito encarnado. Então, todo médium espírita, ele se preocupa muito mais com a mensagem do que ele pode dar, com a mensagem do que ele pode ouvir. De que aparência do que ele vai se demonstrar na mensagem, ou quem aparentemente se demonstra ser com a mensagem que lhe doa. Isso, particularmente, eu acho, creio, algo lindo, que tomara a Deus que um dia isso fecunde na cabeça de alguns medianeiros, não todos, cada um no seu nível de consciência, dentro da Umbanda. A Umbanda, como religião ciência, ela preconiza os mesmos princípios
da doutrina dos espíritos, mediante a filosofia de Allan Kardec e a gama espiritual de egrégora de espíritos que nos trouxe, né, o espírito da verdade, da doutrina dos espíritos, da mesma. Para mim é a mesma coisa. Então não é uma crítica o que eu vou dizer, mas a maioria, em massa quase, no Brasil, de terreiros de Umbanda, ainda não preconizam um estudo aonde coloca o médium na sua verdadeira responsabilidade de um ser, antes de médium, sensível à humanização que ele carrega e outorga nessa vida, porque até então o médium não é cachorro, não é gato, não é cavalo, ele é homem ou mulher, então ele precisa se humanizar e também perante a sensibilidade à vida do outro. Isso sem precisar ser médium de orixá ou de caboclo de preto velho. O orixá, caboclo, preto velho, exu, criança, boiadeiro, entidades da Umbanda são ferramentas da mediunidade. Agora, o manejo dessa ferramenta da mediunidade é a sensibilidade humana, coisa que a doutrina espírita, que não é mais evoluída, estuda mais. Agora, eu não vou dizer que os seus médiuns, dentro dessa filosofia, executam tão qual. Isso é uma coisa que ainda se diverge muito entre a Umbanda como prática mediúnica e a doutrina espírita como prática mediúnica pela disciplina de estudo de envasculhamento do eu interior, do eu humanizado, do eu lúcido, do homem sapiens, com a lucidez de quem ele é. Sem se preocupar em quem vai incorporar, se não vai incorporar, se vai baixar, se não vai baixar, se vai ver espírito cheio de arquétipo ou não. Isso são apegos do ego da grande maioria dos medianeiros da Umbanda, que necessitam desse apretexto salutar, porque é como se fosse uma massagem no ego, para ver se as pessoas começam a se retratarem bem, a se tratarem bem e a se acomodarem em vários tipos de níveis de verdade através do ego, de um baiano, de um cigano, de um exu, de um preto velho, né? É uma psicologia junguiana profunda, né, em alguns medianeiros que necessitam ainda muito mais ser comandados pelo martelo, porque eles não sabem manejar o martelo para dar martelada. Tô brincando assim, porque depois aparece um monte de gente criticando, mas não tem problema não. Tranquilo. Então, Rafa, para mim, um médium de cura necessita se acurar. O bom médium de terreiro necessita da acuração. O que é acuração? Aprimoramento, rarefazer os seus conceitos da espiritualidade. Não necessitar tanto apetrechos para que o seu magnetismo se acure a ponto que ele se torne um eflúvio de Deus, dos orixás, dos guias, do mentor, do universo, para que ele assim se faça um instrumento curador. Porque não é o médium que cura. Quem cura é o universo. Ele é apenas uma fonte. Ele é apenas um instrumento. Nem os mentores curam. Quem cura é a força cósmica que os mentores usam. Então quem cura é Deus. Sendo assim, necessita nós usar os galhos de arruda na Umbanda, os benzimentos, as luzes, os cristais, todos os apetrechos. Isto não é o problema. Mas se eu usar os apetrechos me afinando a mais, com certeza o efeito vai ser muito mais eficaz e profundo. Porque não vai só curar o outro, que eu estou sendo instrumento de cura como médium da Umbanda, mas vai me acurar como ser humano, para me curar mazelas secretas no meu eu, que ninguém sabe, mas eu nutro como ainda dependências das maledicências humanas, que eu nutro. Valeu? Estou falando assim de uma forma mais clara, eu poderia falar mais, mas eu acho que as pessoas, se fizer a caridade, vão entender. Se não, também tranquilo. Cada um com seu manejo. Valeu? Graças a Deus. Muito obrigado, Rafa. Com licença. Vamos dar uma olhada aqui, se tem mais alguma pergunta. Uma boa noite a todos, tá? Tem uma amiga, o nome dela é Alessandra, pelo menos é o nome que está aqui. Ou Alessandra, mas o nome está aqui. Por que as pessoas que são médios ainda não estão preparados? E por que não encontram um terreiro de Umbanda? É muito interessante, todo terreiro de Umbanda é preparado.
Os médiuns, se nós interpretarmos que não são preparados, eu já comentei isso uma vez aqui, e mandaram cartinhas para mim, eu aceito, é tranquilo. Eu, como médium atuante, não só da Umbanda, eu noto assim, sem criticar, com muito amor no coração e nas palavras. Raríssimo médium não é preparado. O que não é preparado é o ego. Por quê? Porque eu quero entrar num terreiro onde eu crie afeições. E eu quero entrar num terreiro onde o que mais pega em mim é aquilo que me conquista pelo ouvido, que só ouve, mas não escuta, pelo olhar, que só vê, mas não enxerga, e pelo tato, que pega, mas não consente. A grande maioria doendo em quem doer é assim. Aí entra num terreiro que é o terreiro do jeito que tem que ser, da forma que tem que ser, certo, errado, torto, reto, é um terreiro que funciona para muita gente. Aí entra eu, médium, lá, cheio de problemas emocionais, psicológicos, até morais, e quero tornar algo que é bom para o outro melhor só para mim. Isso é uma das coisas que eu notei. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que não encontram terreiros para trabalhar. Eu estou dizendo que a grande maioria, sim, precisa medicar o seu ego. Porque não tem como eu trabalhar num lugar que é feito só para mim. Né? Eu vou trabalhar num lugar que talvez não toque tambor. Aí o meu ego vai dizer, olha, para você incorporar e sentir fluido, tem que tocar 2 tambor. Porque se não tocar tambor, o santo não baixa. Até parece que o espírito precisa disso. Mas tudo bem. Alguns sim para alguns rituais, mas eu desconheço o espírito de Umbanda de luz que necessita de tambor para incorporar. Ele vem, tem que vir, como qualquer espírito. O tambor é só uma ferramenta para tal. Ele não é a essência para a execução de tal coisa, incorporação. Um exemplo. Aí eu tenho que entrar num terreiro que faça cirurgia espiritual. Se não fizer, eu fico emburrado. Ou eu tenho que entrar num terreiro que trabalha só com caboclo. Se trabalha com Exu, eu não gosto. Ou que trabalha com Exu vestido bicolor. Se trabalhar de branco, eu acho que é fraco. Então, o que cria muitas das vezes essa lacuna, né? Essa areia movediça, é como a gente, médium, que se afiniza a Umbanda, vê a Umbanda. Umbanda não é casa da mãe Joana, aonde eu entro e faço o que eu quero. A Umbanda tem doutrina, tem disciplina, amor, caridade, verdade e justiça. Agora, cada agrupamento de Umbanda tem e usa os seus apetrechos. Seja as matérias que for, o material que for, não sai dessa regra. Amor, verdade e justiça. Caridade. E aí vai. Quem trabalha com Umbanda sabe o que eu estou falando. Por isso que eu não critico as Umbandas. Agora, se é uma pessoa que não tem terreiro, que não encontra onde trabalhar, meus amigos, é interessante. Olha como funciona a mente dos médiuns. Se eu sou espírita, estou fazendo uma comparação sã, sadia e lúcida, e eu quero trabalhar com a espiritualidade, pouco me importa o nome da casa espírita. Eu vou lá e me jogo. Primeira coisa, eu vou ter que controlar o meu ego, porque a casa não vai ser como eu quero, ela vai ser como ela é. O que me interessa não é a roupa que eu visto, não é quem me aplaude, não é quem vem na minha frente, não é quem pede socorro. O que me interessa é eu me fazer um instrumento para ser um trabalho para a espiritualidade. Se eu vou suar, se eu vou transpirar, se eu vou sujar a sola dos pés, se eu vou cantar, se eu vou fazer o evangelho, não interessa. Interessa que eu sou médium. E lá eu trabalho. Até chegar um dia que a própria espiritualidade dos meus mentores veem que eu aprendi o que tinha que aprender naquela casa. Que me ensinou muito a ter tolerância, paciência, a não ser arrogante, a não ser luxurento, a não ser preso às coisas da matéria. Por que os médios de Umbanda acham que na Umbanda é diferente? A Umbanda é a mesma coisa. Eu vou entrar numa casa de Umbanda, é a mesma lei, é amor e caridade. Se eu não encontrar uma casa de Umbanda, eu entro numa casa espírita. Vocês acham que os meus mentores vão se derreter se eles não incorporarem em mim? Eu vou ver caboclo, eu vou continuar trabalhando com eles em segredo, se assim a casa no plano físico não aceite algumas manifestações de silvícolas, que é índio ou Exu, eu fico quieto, mas eu não vou deixar de doar a meu ectoplasma, a minha energia.
É simples assim. A espiritualidade, ela não está aqui para sustentar egos doentes, nem mentes insanas, nem grau de consciência carente. A espiritualidade está aqui para trabalhar com os médiuns, mas os médiuns querem entrar aonde eles acham que vão ser conquistados, benquistos. Aí fica difícil. Nossa Senhora. Muito difícil. E quando muitas das vezes não tem um terreiro perto, vai numa casa espírita, vai num hospital aplicar reiki, vai fazer yoga, tem várias coisas que pode fazer, mas os médios eu não entendo isso, porque compreendo, mas não entendo ao mesmo tempo, porque quando quer, faz. E quando não tem lugar nenhum, vive numa montanha, isolado, reza para Jesus, manda a luz, canta para os teus orixás, sempre tem um jeitinho, sim, para fazer o bem. Mas como o ego complica, que para fazer o bem você tem que usar a simplicidade de todo mundo estar no mesmo saco, aí atrapalha a vaidade, atrapalha o egoísmo, atrapalha a fé presunçosa e o que? Pretencioso. Que nós somos mais valiosos só em certa postura e em certos rituais e em certas casas, porque eu sou um médium escolhido por Deus. Fica difícil. Estou respondendo, viu? Estou sendo bem franco, é uma conversa de médium para médium. Quem se ofender, fazer o quê? Agora, cada um busca a sua sistemática, tá? Sempre tem um jeito, sim. Sempre tem. Aí que entra a fé raciocinada. Eu entrei num terreiro, eu não gosto do jeito que faz, mas eu quero fazer a caridade. Eu entrando lá, os mentores vão ver, poxa, o cara quer trabalhar mesmo. Realmente ele está num lugar que ele está se sentindo mal, mas ele vai trabalhar e vamos trabalhar com ele. Não dá um ano, dois, você está na casa onde você se sente bem. Só que ali você vai usar os atributos de afinação como um violino aonde você se sentiu pior. Mas não quer dizer que aonde você se sentiu pior não foi aonde mais fez você ser um ser humano melhor. Por isso que toda casa espírita, toda casa de umbanda é ótima. Os dirigentes, os prosélitos, os médiuns é que criam, né, as suas panelinhas, criam o seu modus vivendi, criam o jeito, o trejeito de cultuar a umbanda. Aí é outra coisa. Valeu? Se não ficou claro, me perdoe a minha ignorância, mas é o que eu posso passar no momento, tá bom? Muito obrigado, Andressa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma amiga, se eu não me engano, ela é lá de Santa Cruz do Sul. Graças a Deus. O nome dela é Natália. Boa noite, Natália. Boa noite, Edson. Boa noite. Como tu vês o papel do médium de psicofonia em lugares que só se utilizam para trabalhos de desobsessão? Olha, se eu coligar com o trabalho de umbanda, a responsabilidade do médium de psicografia, psicofonia é médium de incorporação, no caso que nem o Edson Rosa, tá? De telementação, irradiação, e outras modalidades mais refinadas, que não necessita incorporar o espírito, necessita a gente incorporar a lucidez para vários espíritos e um médium só mediunizar. A irradiação intuitiva faz isso, a inspiração faz isso, a telementação faz isso, a psicometria faz isso, a telepatia faz isso, mas as pessoas só querem incorporar, só querem incorporar. Eu não quero mais, mas eles veem em mim, então, sei lá o que eu tenho que pagar na minha vida, mas eu particularmente já disse várias vezes isso. Eu não gosto de incorporar. Não é porque eu sou bom, é que o meu gênio é ruim mesmo, e eu não quero incorporar, mas eles vêm, eu respeito, em lugares, em horários, em datas, tudo direitinho, não tem problema, porque é disciplina dos dois lados, valeu? Respondendo essa amiga, o trabalho do médium de psicofonia dentro da Umbanda é ser o mais neutro possível na comunicação. Uma coisa que eu posso falar por mim, que eu cuido muito, eu, Edson, tenho uma forma de ver a Umbanda. Vocês nunca vão me ver, só se eu bater a cabeça numa bigorna e achatar todos os meus miolos. Eu dentro de uma casa de Umbanda ou fora dizer aquela casa de Umbanda tá errada ou aquele fulano tá errado. Não, eu vou jogar no ar. Por quê? Por causa de tudo que eu falei até então. E se incorporar uma entidade em mim, semi-consciente, mais para inconsciente ou bem consciente, seja como for, que eu não tenho vergonha de falar, eu não sou dono dos espíritos, graças a Deus, sou dono da minha vida e estou tentando ser lúcido por ela, eu tenho a obrigação de não botar o meu achismo na comunicação. Se eu estou incomodado com tambor, cala a boca, Edson.
Se eu estou incomodado com as vestimentas, cala a boca. Eu não estou médium de psicofonia para eu falar com as pessoas. Quem tem que falar é os espíritos. E mesmo assim, eu posso falar de mim. Muitas das vezes as comunicações saem muito mais do que o Edson acha de que o espírito. Isso não é feio, isso é mediunidade. Incorporação não é possessão. Espírito de luz da Umbanda. Porque a Umbanda trabalha com espíritos, a maioria esclarecidos. E aqueles que não estão esclarecidos são ajudados por nós e por outros espíritos desencarnados mais esclarecidos. Entendem isso, onde os médios não entendem esse tipo de coisa. Que incorporação não é possessão. Eu já trabalhei com caboclo, foi até lá em Piauí, quem estiver me ouvindo, sabe que é verdade. Um espírito chamado Carlos, né? Carlos Légua, eu nem conhecia essa linha dos léguas, e o Légua batia a palma e gritava, e eu vendo, eu rodando, eu não me controlava. Eu fiquei envergonhado. Eu falei para a corrente, falei, meu Deus, eu tô louco de vergonha. Foi eu fechar a boca, o caboclo veio de novo. Então era o jeito dele assim. Ele fez o que tinha que fazer. Olha como a gente atrapalha os caboclos. Ele não estava fazendo isso para se aparecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver qual mensagem que ele trouxe. Porque, para mim, pouco me importa se é légua, se é preto velho, se é Exu. O que me interessa é a mensagem de evolução, é o acalento, é o envolvimento com as leis crísticas. Mesmo que ele nem fale em Cristo, mas fale do jeito dele, mas que a mensagem venha crística, no sentido de não criticar ao outro, mas de cristalizar como um brilho de luz no coração daquele que não perdoa a compaixão e o perdão. Naquele que odeia o amor próprio e o amar incondicional. Isto é uma mensagem que para mim vale em qualquer médium. Psicofonia, não psicofonia, consciente, inconsciente, o que vale é a mensagem, mas as pessoas hoje parece que quanto mais roupa, mais psicofonia. Quanto mais tambor, mais psicofonia. Quanto mais apetrechos físicos, mais poderosa a incorporação. Aí vira-se carnaval aí, fora de época. Mas eu respeito, entendeu? Respeito. Mas eu também não sou obrigado a me calar, não estou dando o nome de ninguém. Então, amigo, o que eu tenho para te falar é isso. O médium de psicofonia, como qualquer mediunidade, tem a obrigação de integridade de endossar a sua fé, não no que ele crê por fora, mas no que ele se faz por dentro. Como um homem íntegro, cristão, ou em nome de Oxalá, ou de Olorum, ou de Obatalá, o nome que queira dar, dando o seu saravá, o nome que queira dar, o axé, né? E não imitar as suas entidades, mas tentar trilhar a linha da sua entidade no dia a dia, como uma pessoa pacificada, moralizada, com uma ética aonde não o tambor dela identifica quem ela é, nem a incorporação dela identifica o que ela faz, mas o caráter dela do dia a dia demonstra, acima de médium, o homem que ela se nutre e a mulher que ela se nutre. Valeu? Eita, que eu desliguei o computador aqui. Quase que desliga tudo aqui, que o computador está desligado, até me assustei. Valeu, meus amigos? Então a gente fala isso sem crítica alguma, tá bom? Acho que está respondida essa pergunta também, mediante a minha limitação de consciência e de fala, tá? Com licença, toma meu gengibre aqui. Se tiver mais alguma pergunta, deixa eu ver. Um amigo também lá de Santa Cruz. Ô, pessoal de Santa Cruz, muito obrigado, viu? E aos outros amigos também que estão entrando, eu não estou dizendo o nome. Muito obrigado. Chamado Fabiano Barreto. Edson, boa noite, irmão. Qual o reflexo da mistificação na vida de um médium? Olha, eu não posso falar pelos outros. Eu posso falar por mim. Eu tive uma mistificação na minha vida que eu me arrependo amargamente até hoje. Eu era evangélico, no fundo ainda sou, porque eu sou universalista, e eu fui num lugar, numa casa de quimbanda, e lá nesse lugar eu tomei uma água que o passarinho não bebe. Nunca bebi na minha vida. E eu acabei ficando, vamos dizer, um pouquinho contente. E aí eu não sabia aquilo ali, eu comecei a ver todo mundo dançar, e eu comecei a dançar também. Tá todo mundo dançando, eu quero dançar. Eu era menino. Eu deixei de ser evangélico com 19 anos. Isso eu tinha acho que uns 14, 15 anos. E eu nunca vou me esquecer isso. Quando eu saí do terreiro, eu estava totalmente sóbrio. Quando eu passei por um cruzeiro, uma encruzilhada, eu não vi nada, espírito nem nada. Eu fiquei de porre. Mas um porre assim, que aí sim, aí eu incorporei o negócio lá.
Então eu estou falando isto não para desmoralizar o médium Edson Rosa, mas eu sou humano. Foi a única vez que eu creio que eu mistifiquei, assim, que não foi propositalmente, né? Pelo contrário, eu achei... Deus sabe do meu coração e os Exus, que era Quimbanda. E eles viram que eu dancei porque eu achei bonito. Tá todo mundo dançando, também queria dançar. Mas foi uma mistificação, sim. E eu me arrependi amargamente porque depois daquilo eu comecei a ter um processo de obsessão que eu demorei quase 16 anos, não por ter mistificado, mas por ter aberto o meu campo num lugar lindo e maravilhoso, mas no momento não propício a eu fazer graça. Quase 16 anos. Graças a Deus, hoje eu estou sanado disso e os espíritos estão na luz. Até onde eu sei, por fontes seguras, que é o Pai Benedito de Aruanda e outros médios, outras casas e outros espíritos. Então, por que eu disse isso de mim? Hoje, como é uma gama de médium consciente, não todos, mas muitas das vezes as pessoas caem na mistificação. Porque se você não fizer que nem um boiadeiro faz, você não é boiadeiro. Se você não der gargalhada que nem um Exu dá, você não está incorporado. Então parece que a Umbanda se resumiu a só mediunidade de psicofonia de incorporação e de uma forma muito esdrúxula, que nem a do Edson Rosa, que ainda parece que tomou uma injeção em todo o corpo quando estou incorporado, parece aquela injeção de dente que eu não consigo mexer, eu perco noção de tempo. Isso para mim era das pedras. Isso não é evolução para quem estuda a doutrina dos espíritos e a espiritualidade muito mais a sério do que eu sabe disso. A mediunidade de incorporação ainda é necessária porque os apegos às coisas físicas são. A mediunidade de cirurgia espiritual ainda há o corte porque tem gente que precisa, mas os mesmos médicos dizem que muitas das vezes não precisa mais fazer o quê? Se o ser humano ainda é muito carnal, mesmo correndo atrás do que eles julgam ser elevado espiritual. Valeu, Fabiano? Agora, eu entendo que a mistificação, hoje, como sempre, se ela for contínua, além de trazer um estado de vazio e de carência e de dependência às suas entidades, é complicado. Uma característica que eu não estou julgando, não estou dando o nome de ninguém, pelo amor de Deus, mas que dá para ver que o médium é mistificador, porque tudo para ele é o seu mentor. Ai, que meu mentor está aqui. Só um pouquinho aí que eu vou chamar o meu mentor, que ele já vai... Olha, às 4 horas da tarde de hoje o meu mentor vem falar contigo. Por quê, Edson? Porque eu vi ele está aqui. Eu realmente, nunca aconteceu isso comigo. Eu falei até pro Fábio isso lá em Santa Cruz, o Pai Benedito é um mentor desalmado, porque eu fico 3, 4 meses sem ver ele. É mais fácil eu ver o mentor dos outros, das outras pessoas. Eu devo ser realmente uma pessoa que tem um karma pesado. E tenho. Ou se tem, coitado dos meus mentores, porque eu sou obsessor deles. Então eu vejo que a mistificação muitas das vezes cria uma dependência de um médium mostrar que ele é médium. Aí ele vê tudo, ele canaliza tudo, ele incorpora tudo e outras. As incorporações, né, que as pessoas também gostam de fantasia, se parar e observar, são repetitivas. Não há uma renovação informativa. O mentor suposto na mistificação, ele sempre vai puxar para o seu médium um grau espiritual que ele não tenha, uma ética que ele não nutre, uma moralidade que ele não executa no dia a dia. Não só com a corrente mediúnica, mas com todos os consulentes. E sempre vai ficar naquela coisa entre a vaidade, o fanatismo e entre também quase que a loucura, né? Porque a carência exacerbada do médium que mistifica é uma loucura, porque a falta de amor próprio é horrenda. Eu poderia me alongar, mas estou pegando leve, viu, Fabiano? Você sabe que eu sou bem assim mesmo. Então eu vejo assim, tá? Com todo respeito, é o meu ver. Para mim, a mistificação contínua, ou seja o grau que for, é uma loucura feita pela carência por não se amar a si mesmo. Necessita vestir uma capa, vestir uma saia, botar um alá, botar um axó, botar uma roupa para dizer que tem uma proteção, que é alguma coisa porque pertence a algo. Porque ele com ele mesmo não é ninguém. Porque assim já se tem. Então, né, cada um tem seu modo de ver as coisas. Valeu? Muito obrigado. Tem um amigo chamado Marcos. Eu não sei se você é de São Paulo, Marcos. Você me perdoe pelo Face aqui, já que falei, falou. São Paulo é do Brasil. Se não é do Brasil, é do mundo. É desse universo. Ele fala, Edson. Oi, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom? Acho que sim.
Acho que você está falando que sim, não sei. Edson, você entende que o papel do sacerdote de Umbanda, pai de santo, que é Deus, eu não conheço pai de santo, mas tudo bem. Pai de santo, um dia deixará de ter a importância que tem? Hoje a Umbanda assumirá algo semelhante ao espiritismo em alguns dirigentes em conjunto com o centro? A pergunta dele é assim, perfeita, eu que li muito mal. Edson, um dia chegará um pai de santo da Umbanda ou um dirigente, sacerdote de Umbanda, ter o mesmo foco e postura de um dirigente de uma casa espírita? Meu irmão, para mim, um dirigente de uma casa espírita é um pai de santo. E para mim, um sacerdote de Umbanda é um dirigente de uma casa de Umbanda. Eu entendo a sua pergunta e já vivi isso na carne, porque eu tenho, abre aspas, esse título humano, pai de santo e sacerdote de Umbanda, há mais de 20 anos. E eu não me sinto isso. E eu vou desencarnar, não me sinto, nem no candomblé, que eu sou feito há mais de 20 anos de Oxaguian de cabeça e de nanã. Com todos os rituais, eu não me sinto pai de santo. E não é falsa humildade, não. É vergonha na cara, que eu tenho muito que aprender. Agora, eu, como, abre aspas, mediante esse título humano, pai de santo e sacerdote de Umbanda, ou até de candomblé, eu tenho a obrigação de fazer jus à minha fé muito mais fora do meu PG, fora do alá, fora do terreiro, fora da roça, de que dentro do salão, dando de santo, ou se não, girando com caboclo, seja ele quem for. O dirigente de uma casa espírita, ele precisa dirigir a sua vida como um exemplo, não só dentro da casa espírita, mas fora dela, porque senão é palhaçada. Que nem a doutrina espírita, nem o sacerdócio da Umbanda, e nem os dirigentes espíritas em si, eles são encrasurados numa filosofia de 4 paredes, escrita em cima assim, casa de Umbanda ou centro espírita. Se você entender que o sacerdócio e a dirigência de uma casa tem o mesmo senso de responsabilidade moral, não é a religião nem a religiosidade que limita essa moral. É a ética e o consenso de nutrir do sacerdote de Umbanda ou de dirigente da casa espírita, que há de, assim, discernir por si mesmo, no seu exemplo vivencial, um homem exemplar mediante a sua sociedade. Ao ponto de dizer, eu sou a Umbanda pelo que me faço, não pelo que cultuo. Eu sou espírita, não pelo que cultuo, mas pelo que eu me faço. Valeu, meu amigo? Mas aí é conceito. Conceito. Como eu já disse várias vezes há anos, eu não sou apegado a nada. Nem a Umbanda, nem a doutrina espírita, nem a nada. Sou apegado em Deus. E no ser humano. Eu tenho a educação para não tratar as pessoas mal. É simples assim. Agora, eu, como sacerdote de Umbanda, não vou ser bem prolixo, título humano, tá? E dirigente de uma casa de Umbanda, que na verdade são 3, indireto ou diretamente, uma direta, eu posso garantir. O Edson não é bom. O Edson é o Edson. Se pisar no meu calo, eu grito. Agora, eu tenho a educação antes da espiritualidade de não revidar a pessoa com o mal que ela me faz. Isso me torna um sacerdote bom? Não. Me transforma um ser humano com vergonha na cara. Que pelo menos lê bem os livros que diz ler na doutrina que segue e pelo menos sente os espíritos que incorpora, deixando um pouquinho de amor próprio. Este é o maior livro, a minha sensibilidade. Agora, como sacerdote da Umbanda ou dirigente, tanto numa casa espírita ou numa casa de Umbanda, eu tenho que ter caráter, conduta e ética vivencial. Não é a vela que me dá, não é o tambor que me dá, não é o evangelho no lar que me dá, por mais que são ferramentas que me ajudam, não é os caboclos, não é os mentores, não é a Bezerra de Menezes, não é Pai Benedito, não é a Umbanda nem a doutrina espírita. É a vida com meus semelhantes que vai me dar a maior ferramenta, que é a vicissitude com os outros, de me tornar um ser humano melhor. A princípio porque eu quero, a princípio porque eu sou. É simples, meu amigo. É muito simples. Não tem diferença de sacerdote de Umbanda e dirigente de qualquer casa, espiritual ou não espiritual, entre os moldes que assim preconizam a vida eterna ou a vida espiritual ou a encarnação. Não precisa nem ser espírito, pode ser um padre, pode ser um evangélico, pode ser um rabino,
pode ser um xamã, pode ser um mestre. É a mesma lei. Ética, caráter, conduto, princípios, integridade. Esse é o verdadeiro sacerdócio de Deus. Amor ao outro, amar a vida, respeito aos seus semelhantes. Este é o verdadeiro sacerdócio. O resto é como Edson Rosa, que pendura lá na parede tantos anos de religião, sacerdote de Umbanda e dirigente de casa espírita. Grande coisa, para não dizer outro negócio aqui, tá? Mas é o meu ponto de vista. O meu sacerdócio não é um papel. O meu sacerdócio é minha índole. O meu sacerdócio é minha fé raciocinada. É minha conduta vivencial. Isso, a vida, as pessoas, Deus e o meu esforço contribui. Não é ritual e não é cópia de palestra bonita que me dá como documento a ser mostrado por aí. Muito obrigado, meu irmão, pela sua pergunta. Que, olha, tem coisinha que dói, viu? Olha, deixa eu ver aqui. Mais 20 minutos dá, viu? Muito obrigado. Tem um amigo lá de Farroupilha, meu irmão, Roberto Salgado. Muito obrigado, meu amigo, pela ajuda. Edson, eu que estou falando Edson, mas não escreveu não. Edson, eu sou vaidoso, eu estou falando meu nome toda hora. Edson, e quando se está em uma casa que tudo de bom depende da pessoa começar a ver as coisas supostamente erradas. Não estou entendendo muito o que você escreveu, ou eu estou lendo muito mal. Probabilidade, eu que estou lendo mal. É um alerta para o próprio médium que ele está indo na contramão e contra a verdade e a caridade. Eu vou tentar refazer a sua pergunta mediante a minha má interpretação do seu texto. Muito bom, meu irmão, e da sua pergunta perfeita, ok? A limitação é minha. Ele tentou dizer assim, Edson, e quando eu estou numa casa e eu começo a ver um monte de coisa errada, será que eu estou na contramão? Será que eu me limito na caridade? Olha, meu amigo, eu acabei de falar sobre isso nos processos dos médios que não encontram uma casa, abre aspas, boa para frequentar, tanto espírita ou espiritualista. Engraçado, para fazer o mal a gente não pede bênção ao destino. A gente, como é que é? A gente se atira no conforto da casualidade. Olha o mal. Agora, para fazer o bem, a gente fica dependente de fatos mediante a decorrência do destino. O destino tem que resolver na sua vida. É estranho esse ego humano, viu? Voltando a fitinha, respondendo o amigo aí, o Roberto. Irmão, se você está numa casa e começa a ver coisa errada, é sinônimo que, se você segue a doutrina, a filosofia, a risca, ninguém precisa assinar um testemunho dizendo que você é certinho. Você sabe quando você está errado. Quando você pensa mal de um irmão, quando você acomete um pensamento negativo num terreiro ou numa casa espírita, quando você está sexualizado, sensualizando, quando você está mistificando, e aí vai. Independente da casa estar errada, você pode estar certo ou errado também. Então cabe muito a reforma íntima, meu amigo. Meu Deus, a reforma íntima ela traz uma palavra escrita pelo Eterno, chamada tempo, que não julga. A reforma íntima nos dá o tempo para a reflexão interior. Diante de dizer o outro está errado, a gente se questiona, será que eu estou certo? Também. E quando a gente vê que está certo, a gente com toda a educação, com toda a leveza, com toda a paz e com a escritura de Deus no nosso coração, rapa pé, cai fora, sai de lá, mas sem falar mal, sem ficar dizendo que foi errado ou foi certo. Quando a gente tem amor próprio e fé raciocinada e faz a reforma íntima, até o mal que nos fazem é aprendizagem, dolorida, mas não sofrida, porque dor não é algo que se diz que a gente escolhe, agora sofrer é opcional. Então, quando nós sofremos pelo erro do outro dentro de uma casa, com todo respeito, cuida de tua vida. Se o Edson vê um irmão fazer algo errado, eu vou cuidar da minha vida, meu Deus. Eu vou me concentrar no congá, eu vou me concentrar e deixa ele viver o momento dele. Se não está atingindo de cheio o meu livre-arbítrio de ir e vir, e ele, mediante a mediunidade, está fazendo a bagunça dele, o que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que cuidar do quadrado redondinho, até por sinal que está na minha barriguinha, em volta de mim.
E quando eu me espelhar no outro, que eu espelhe no outro um olhar caridoso. Olha como funciona. Eu estou sentindo a vibração de um preto velho, pai Benedito, a vovó Zula, ou pai José da Caridade, cheio de amor, e eu estou olhando o Congá faltando imagem, porque eu acho que falta imagem. Ah, meu amigo, eu estou ali para trabalhar com Exu, para trazer força, para trazer a verdade, e estou vendo lá a saia curta de uma menina. Pelo amor de Deus. Aí o culpado é a casa, é a moça que entrou com saia curta, é o Congá que não tem as imagens que faltam, que eu acho, é a postura do outro médium que é errada, ou é eu que devo criar mais empoderamento e cuidar da minha vida? Se você acha que está errado, saia, mas saia sem falar do erro do outro, saia revendo-se ao ponto de dizer, poxa, eu poderia ter acertado mais, poxa, eu poderia ter feito mais. Isso é lucidez, isso não é ser bom. Isso é se fazer melhor mediante a essa outorga que a espiritualidade nos dá, que é a mediunidade. Mas, como eu disse, tempo ao tempo. As pessoas acham que isso é difícil. Eu sei que é difícil. Não é fácil para mim. Tem horas de dar vontade de mandar todo mundo explodir. Que eu estou sendo sincero. E até mando, mas eu me reformulo. Não, para aí, Edson. Para aí, respira, vê os teus conceitos, isso é reforma íntima, meu irmão. Este mundo não tem perfeito. Então a gente está evoluindo. Então eu vejo que cuidar mais de si nos dá um tempo suficiente para não cuidar dos outros. E cuidar mais de si nos dá gabarito para não precisar cuidar da vida alheia. Eu poderia falar diferente, mas vou falar assim. Espero que você entenda, Roberto, que eu não estou falando para você. É para quem servir e para quem quiser ouvir. Valeu? Muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Tem uma amiga, faço questão de responder essa pergunta dela. Vera Lúcia, eu não sei de onde é que você reside, minha amiga, não sei onde você mora, me perdoe, mas como um ser e uma cidadã do universo, uma boa noite. Ela fala, isso que você está falando é animismo? Claro! Eu estou agora num processo anímico consciente comigo mesmo. O Edson está falando coisas que o coração dele nutre. E que mal e porcamente o coração se atém a reter como verdade. Ele apenas nutre com sinceridade e naturalidade de ser. O Edson está falando no estado anímico, onde por mais que eu pense fazer certo, muitas das vezes eu cometo errado. Mas o coração está tentando. E a cabeça com a razão coligada, com a sensibilidade, vai dando jeito para que isso um dia se forme. Verídico, natural e verdadeiro em mim. Claro que é animismo, eu estou aqui em animismo. Eu estou comigo mesmo, botando para fora o que minha alma consente como verdade e realidade. Tá? Agora, quando o animismo é num terreiro, é numa casa de umbanda, eu calo a minha boca, porque as pessoas não estão lá para ouvir o meu animismo. Entende? O local não pede isso. E quando eu entro no processo anímico, é quando eu estou palestrando. E um mentor não mediuniza a minha cabeça. O mentor mediuniza a minha glândula timo, dando em mim não a intelectualidade das letras, mas dando o verdadeiro sentido dos textos. E o verdadeiro sentir da pureza que as letras, antes da soma das palavras, podem trazer no seu contexto. Emendadas, colocadas, remendadas, grudadas, chumbadas, coladas, para o outro que me ouve não me entender como verdade, mas compreender em si que falta ainda alguma coisa a ser feita. Por si, não por mim. Valeu, minha amiga. Eu poderia me alongar, mas esse é um assunto que eu já fiz algumas 3 lives sobre mediunidade de animismo, vicioso ou não. Mas eu vou dar uma pincelada. Esse é o animismo produtivo, não por ser em mim. Porque eu estou falando de cara limpa e de sã consciência. Eu não estou dando o nome de Benedito, nem de Cicrano, nem de fulano. Poderia eu estar aqui num processo só vibrado e dizer, olha, eu sinto fulano. Também pode ser mentira, mas o meu coração, se fosse verdade, eu falaria. Agora eu não estou sentindo nada, a não ser a brisa e o vento. E pode estar um mentor no meu lado, só que ele não está, eu não estou vendo, perdão. Ele pode estar, mas não estou vendo. O processo anímico vicioso, o animismo vicioso, é assim, eu ter muita intelectualidade, me
prender mais na cultura intelectual do que na educação moral. E eu querer impor a minha verdade em todos os lugares que eu vou, e eu pregoar de uma forma declarada que eu sou altamente intelectual, e usar palavras lindas, sábias, como as pessoas gostam de ouvir, sábias, sabiente, mas sempre contínuo. Sempre colocando o que eu faço melhor, ou sendo melhor, e sempre me colocando eu quase como exclusivo do melhor que eu possa trazer. É muito fácil ver quem mistifica e quem usa o animismo de uma forma viciosa nos terreiros e nas casas espíritas. Simples, pela vaidade, o orgulho e o egoísmo. Basta a quem ouve ter muito mais atenção e positividade lúcida no que quer escutar pelo coração. Não que só quer engraxar com os ouvidos com mel, né, e lambuzar os olhos com doce, o ego. Valeu? Muito obrigado. Vamos ver se tem mais uma. Mais uma dá. Eita, você é bem doidinho mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui. Perdão, meus amigos, que eu apanho da internet, viu? Mas eu tô tentando. Tem uma amiga, a Maria José Viana. Eu nem sei qual é a sua pergunta, minha amiga, mas eu vou lê-la, desde que não seja particular, tá? Quando eu vejo uma foto dos pretos velhos, ela falando, sinto uma energia muito familiar, uma família. Muitas das vezes fico olhando aquela foto, aquela casa, aquele recinto, e me sinto em casa. Novamente, sempre senti, não gostava de Umbanda, não, tinha medo. Uma vez, ela não gostava, quer dizer que agora ela gosta, graças a Deus. Vamos lá. Uma vez, muito antes de estudar, fui em um terreiro. Lá todos que passavam por mim faziam uma cruz, ou um sinal de cruz. É o que eu entendi, perdão, viu, minha amiga? É assim que eu estou entendendo. Até hoje, nunca entendi o porquê. Sou espírita, hoje gosto de Pai João e outros. Olha, minha amiga, para todas as pessoas que são espírita, eu aconselho a ler o livro Loucura e Obsessão, do tio Divaldo, que hoje eu estou morando em Salvador. Já tive duas honras de falar com ele no aeroporto do Rio de Janeiro, e tive a honra e sorte, não porque ele é difícil de comunicação, mas ele está sempre cheio de gente, de falar com ele na Mansão do Caminho, durante quase 1 hora, eu e mais 4 pessoas que estavam com ele, e ele me chamou, até eu chorei, me emocionei, não sei o que ele queria comigo, agora eu sei o que é, e falou comigo e me deu uns toques ali. Mas o que eu estou falando de Divaldo? Ele é espírita, ele não é umbandista. Mas no livro Loucura e Obsessão, Divaldo discorre o trabalho de uma casa de umbanda séria. Todos os médios de umbanda deveriam ler o livro Loucura e Obsessão, que até hoje, e olha que eu leio o livro de umbanda, eu não vi um livro que descrevia a umbanda com tal grau de profundidade, com um médium espírita e por espíritos mediante a filosofia espírita, como esse livro. Descreve a umbanda da forma como ela é, não do jeito que ela está, ou das pessoas que fazem. Então eu vejo que, esse é o meu particular, tem muito livro bom de umbanda aí, mas fala de uma umbanda simples. Uma umbanda onde Pai João e Dr. Bezerra não são os mesmos, mas é a mesma luz. Uma umbanda onde vovó Maria Conga, vovó Catarina e Joana de Ângeles não tem muita diferença não, a não ser o nome. Fala de uma umbanda que Arcanjo Miguel e Ogum de Lei, não estou falando que incorpora a energia, é a mesma coisa. Fala de uma umbanda onde Oxum é uma vibração, é uma potestade energética de Deus que nós poderíamos comparar, não em poder, mas em graça, em glória, em leveza, em graciosidade, como Mãe Maria. É essa umbanda que o Edson Rosa acredita, mas as outras eu não desfaço. Valeu? Livro Loucura e Obsessão. Ou os livros de umbanda que as pessoas se afinizar. O sinal da cruz, minha amiga, é um cumprimento, não é um sofrimento. Eu cansei de ir em lugares, por exemplo, uma vez eu fui num lugar, nunca me esquecer isso. Fazia pouco tempo, 2 anos que eu tinha deixado de ser evangélico, de frequentar a igreja evangélica, a Assembleia de Deus. Eu já estava com 21 anos. E eu fui num lugar onde eu passava, os Exus me batiam palmas, não no meu ouvido, assim, no lado.
mas com muita força. Eu comecei a me assustar. Eu falei, eles vão me bater aqui, né? Fiquei assustado, mas eu fui. Aí chegou um Exu na porta, vários fez. Isso foi na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, na parada 4. Nem sei se tem essa casa ainda, era do falecido, já desencarnou, falecido seu Clayton, do senhor Tranca-Rua das Almas. Aí cheguei no Exu, o Exu falou, não, meu filho, é uma reverência à sua mediunidade. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Né? Não a mim, eu sou um pano de chão todo lascado, mas a mediunidade. Então ele estava vendo os mentores ali, meus, eu acho. Então não é uma agressão, é um modo. Hoje a gente entende que o estralar de dedo está trabalhando o sistema nervoso. Todo o espírito que estrala o dedo, bate palma, ele está acionando microchakras, nadis. É como se o corpo do médium de Umbanda, como é também na doutrina espírita, é um campo eletrônico, tanto por dentro da carne como por fora. Então, todo tipo de micagem, de ritualística que um mentor faz, se realmente é um mentor, não é um simbolismo de secretismo. É uma liturgia científica dos manejos da alma, da metafísica do espírito, ocasionando no corpo físico, mediante um estralar de dedo, um pulso energético diferente, num bater de palma, um propulso diferente de uma frequência de um chakra ou de vários, numa gargalhada, uma frequência vibracional no ectoplasma do médium e de volta para limpar egrégoras e larvas pesadas. Então isso, infelizmente, não se fala nos livros de Umbanda. Só se fala de ritual, só se fala de liturgia. E o livro Loucura e Obsessão nos traz esse esclarecimento, obviamente, dentro de um crivo, de um olhar espírita, mas não menos louvável, mediante a nossa querida Umbanda, que é de todos nós. Então, louvado seja Deus e Pai João, que fazia o sinal da cruz perto de você. Ele não estava ali excomungando, ele estava ali dizendo, te amo, tá bom? E louvando a sua presença em nome de Cristo. Tá bom, minha amiga? Muito obrigado, viu, minha amiga, pela sua pergunta, Maria José Viana. Muito obrigado. Meus irmãos, só mais uma para fechar 1 hora se a internet não cair, viu? Que tá querendo aqui dar uns defeitos especial, mas a gente segue. Deixa eu só tomar um gengibre. Valeu. Deixa eu ver aqui. Tem perguntas muito longas. E o Edson é cegueta. Então eu evito ler para não pensar que a pessoa escreveu mal. É eu que não sei ler mesmo. Mas para não pensar coisas assim, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Com licença, peço paciência a vocês, mas eu já vou achar aqui. Deixa eu ver. Bom, já que o universo não permitiu que eu achasse, provavelmente deve ter, não por vaidade minha, eu vou encerrar dizendo que a Umbanda é paz e amor e luz. A Umbanda, tão qual a doutrina espírita, para mim é a mesma coisa, porque ela é dos espíritos. Então, ela é de todos nós. A Umbanda é Cristo trabalhando, a Umbanda é Cristo idealizando. A doutrina espírita é Cristo trabalhando e também é Cristo idealizando. Cabe a nós, médiuns de Umbanda ou da doutrina espírita, ter o bom senso, mediante a sinfonia e o consenso, de dispensar um pouco a liturgia e a magia e se cativar muito mais a ideologia do verdadeiro ideal, do senso com consenso crístico, de se fazer exemplo, não de um médium especial, não de um médium mais poderoso, mas de apenas de um médium valoroso, aonde qualquer espírito bem intencionado, ou até mesmo de vez em quando não bem intencionado, possa se manifestar para desabrochar a sua mensagem. Seja ela muitas das vezes dando socorro, pedindo socorro, seja ela muitas das vezes nos coroando com mensagens salutares e santificadas, ou quando não, nos adotrinando com sua dor ou sofrimento. Mediunidade é um verdadeiro sacerdócio. Nessa eu confio, não naquela que eu ganhei através de várias iniciações, tanto no candomblé, não desfazendo dos santos, dos meus orixás que eu amo muito, nem na Umbanda. Mediunidade é o verdadeiro sacerdócio. Agora, o verdadeiro dirigente e o verdadeiro mestre é a vida. E a vida, sim, ela que nos dá o canudo do sacerdócio quando alguém
sem saber a nossa religião, pode dizer aos nossos ouvidos ou não: quem é este homem que todo mundo ofende, mas não se sente ofendido? Quem é este homem que eu persigo e não me revida com ódio e com raiva? Quem és tu, homem que se diz espírita ou até mesmo médium, que eu faço de tudo para que você escarneie e me odeie e você com um galho de arruda ou com o evangelho segundo o espiritismo me abençoe em nome de Deus? Quem é você que o mundo é contra a tua filosofia, arte e religião, mas mesmo assim, em silêncio, você não só nega o estender da sua mão? Este é o cara. Este é o verdadeiro médio de Umbanda, que é sim de todos nós. Valeu? Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado ao Pai Benedito, ao Caboclo Pena Branca, que me abençoe e abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado pela ajuda.